aplicação das chamadas ações especiais. Nós vimos as ações do Código do Consumidor e vimos que o Código do Consumidor prevê as ações coletivas no que diz respeito às disposições gerais sobre elas, nos artigos 81 a 90. Vimos a ação de ação coletiva na defesa de direitos individuais homogêneos, do artigo 91 a 100. Aí depois vimos o artigo 101, que diz respeito à ação individual, na busca de direitos individuais. E aí vimos o artigo 102, que cuida das ações coletivas na busca de direitos difusos e coletivos em estrito senso. Aquele artigo 102 pode se aplicar para essas hipóteses. Então, é por isso que se chamam de ações coletivas do Código do Consumidor. As ações coletivas são aquelas do artigo 81 a 91, não, do artigo 91 a 100 e o artigo 102, tá certo? Especificamente as coletivas. Agora, para a defesa de direitos do consumidor, inclui também a ação individual do artigo 101, ok? Bom, como eu falei na aula passada, nós agora vamos partir para as ações em outras leis extravagantes. Como é sabido, no processo coletivo, ele é constituído de um acervo, de um conjunto de normas que compõe o processo coletivo em razão de nosso sistema ainda tratar esse processo de forma casuística. Como é essa forma casuística? Para cada espécie de processo, existe uma lei específica e uma tutela específica. O legislador trabalha sempre com tutelas específicas, como ação de improbidade, ação de corrupção das empresas, ação de controle de constitucionalidade. São ações específicas, né? Mandado de injunção, mandado de segurança coletiva, tudo isso é ação específica. Agora, nós temos agora a ação civil pública, que ela compreende várias situações que vão além daquelas que a própria lei da ação civil pública trata. Por exemplo, no Estatuto do Idoso, no Estatuto da Criança e do Adolescente, esses diplomas legais, eles prevêem também a utilização do uso da ação civil pública expressamente, certo? Isso significa que a lei da ação civil pública já é bem abrangente e já seria suficiente, mas mesmo assim o legislador faz questão de trabalhar outras hipóteses onde ele prevê expressamente a possibilidade do uso da ação civil pública em outras leis extravagantes. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu já falei aqui, agora vou explicar melhor, é que a ação civil pública ela é a primeira ação no sistema jurídico brasileiro que nasceu com o pensamento já se constituindo em um direito coletivo, em uma ação coletiva. Esse é um detalhe importante. Por quê? Porque nós temos a ação popular, que também hoje está incluída como uma espécie de ação coletiva. No entanto, apesar dela ser anterior à Lei da Ação Civil Pública, de 65, a Lei da Ação Popular, a Ação Civil Pública é de 85, ou seja, 20 anos depois. No entanto, a ação popular não foi criada com o sentido de uma ação coletiva. Foi mais voltada ainda para institutos, formas de direitos e processo individual, embora o objeto seja direito ou espécie de direito coletivo. Não é? A ação civil pública não, ela foi estruturada já com uma base teórica, isso é muito importante, calcada já em uma base principiológica dos direitos coletivos. Vocês, eu acho que eu já falei aqui para vocês sobre essa questão relativa ao emprego da palavra ou o significado da palavra princípio, né? Dei aqui
fiz um corte metodológico e dei pelo menos 3 sentidos que são os mais comuns que a gente utiliza sobre a palavra princípio no direito, como em que sentido e qual o significado que ela adquire diante do contexto em que está se falando. Aqui eu estou falando princípio aí naquela segunda espécie de princípio que ou segunda visão que se deve ter sobre o princípio, que é o princípio como base, estrutura, pilastra da ordem jurídica, das normas e do direito vigente. O princípio tem essa finalidade em um dos seus sentidos, não é? Em outras situações, o princípio é apenas como início, começo, introdução a uma área de conhecimento. E em outra situação, o princípio dependendo do contexto, como já falei, o princípio é norma, é regra. Isso é muito importante se saber hoje. É preciso que se tenha essa visão para poder se entender na leitura de um texto, o contexto em que está se falando a palavra em determinadas exposições, sejam elas verbais ou por escrita, e assim por diante. Né? Muito bem. Quando eu digo que a ação civil pública ela nasceu como uma base estruturante, calcada em princípios voltados já para um direito coletivo, é porque ela teve um estudo prévio no campo teórico, doutrinário. É muito importante que uma norma jurídica surja depois que se tem o amadurecimento de sua ideia numa base principiológica que está amadurecida dentro de uma determinada sociedade, a fim de que ela possa vir a adquirir sentido e um sentido não só de compreensão, de lógica das coisas, mas, acima de tudo, um sentido de permanência, de previsibilidade daquilo que já está, previsibilidade normativa daquilo que já está amadurecido em termos de princípios, de valores que estão postos na sociedade. Existe até uma corrente doutrinária que diz que as normas são valores, ou as regras são valores normatizados, né? Alguns não aceitam essa ideia, mas muitos aceitam hoje essa ideia de que o direito vigente, as regras jurídicas, elas são valores da sociedade normatizados. Né? Nós temos ainda muita coisa nas relações jurídicas, aliás, nas relações sociais que ainda não estão dentro da ordem jurídica, porque não foram regulamentadas, porque não existe normatização a respeito delas. Então, essas matérias que não estão ainda normatizadas, elas estão sendo amadurecidas para, mais cedo ou mais tarde, vir a ser tratadas através de uma ordem jurídica, que precisa que as coisas tenham um certo amadurecimento, a fim de que a norma tenha um sentido de uma certa permanência, de estabilidade. É assim que existe o direito, o positivismo foi para esse fim também. Então, essas coisas todas é preciso que a gente tenha em vista. E a lei da ação civil pública, ela precedeu um debate teórico. Esse debate teórico está bem traduzido num dos livros que consta da bibliografia Tutela dos Interesses Difusos, coordenado por Ada Pellegrini Grinover. Nesse livro, que eu considero o primeiro livro existente no Brasil sobre processo coletivo e direitos coletivos, no sentido que a gente vem trabalhando aqui, tá certo? Esse livro é muito importante porque ele foi e serviu de base teórica para o nascimento e o surgimento da lei da ação civil pública. Não é?
Esse livro, ele na realidade coordenado por Ada Pellegrini, ele é um conjunto de trabalhos que foram apresentados em um congresso que a Ada Pellegrini realizou por volta de 82, 83, por aí assim, exatamente discutindo esse novo ramo do direito e do processo, o direito coletivo e o processo coletivo. Ela trouxe para o Brasil vários doutrinadores, principalmente italianos, espanhóis, americanos, franceses, além dos brasileiros que participaram desse congresso, e ela pediu, na época, que eles trouxessem os seus trabalhos por escrito, que ela gostaria de publicar. E ela publicou os trabalhos e as anotações dos debates que ocorreram ao final de cada palestra também estão transcritos no livro alguns pontos debatidos a respeito de cada tema. E aí, esse congresso, que depois ela transformou num livro, e terminou sendo o primeiro livro de processo coletivo do Brasil, não é? Ao modo, ao modelo, ao método daquela época. Né? Daquela época. É por isso que eu falei já que a ação civil pública teve como base um estudo teórico, teve como base uma estrutura teórica, principiológica, para surgir a ação civil pública. Então, esse é um primeiro ponto que deve se ter em vista com relação à ação civil pública. Não é? Outro ponto importante é que a ação civil pública nasceu naquele momento histórico também, diante das limitações que se tinha a respeito da vastidão de conhecimento que iria surgir sobre os direitos coletivos e o processo coletivo, a ação civil pública se cingiu, naquele momento histórico, à defesa de direitos difusos. Esse é um detalhe importante, interessante, certo? A ação civil pública, naquele momento histórico, ela não se prestava à defesa de outros direitos, principalmente o individual homogêneo, que só veio a surgir em 90. Nós estamos falando aí de 85, só 5 anos depois de muitos debates que ocorreram, inclusive, no âmbito da Constituinte, que veio a surgir muitas ideias a respeito desse novo ramo do direito, né? E com o Código do Consumidor em 90, é que nós tivemos a nossa classificação, que a gente já viu aqui, que vocês estão pondo aí no trabalho, não é isso? E isso, logicamente, levou a que se tivesse, naquele momento histórico, apenas uma espécie de demanda que pudesse ensejar já um pensamento de um processo coletivo, mas com um detalhe: naquele momento, o processo coletivo era voltado única e exclusivamente para os direitos difusos. Por isso que nós vamos ver aqui a lei da ação civil pública, que é a lei, olha, a lei 73, a lei 7347, de 24 de julho de 85, então ela está exatamente aniversariando este mês, não é isso? Daqui a mais quantos dias? Hoje são 12, daqui a mais 12 dias ela está completando aí quantos? 25, 45 anos, olha aí, a Lei da Ação Civil Pública. 46 anos já vai completar agora em julho, né? De 85, não, 15, não, 35, 36. Eu exagerei aqui. 85, né? De 75. De 85 para 2015, né? E 2021, 21 com 15, 36 anos. Pronto, 36 anos ela vai completar agora, certo? Você veja, a primeira lei com a estrutura de um direito coletivo para um processo coletivo. Tem apenas 36 anos. É um recém-nascido, praticamente um embrião ainda em matéria de maturidade, de
um instituto jurídico dentro de uma sociedade no mundo atual. Mas já temos muitos estudos, nós temos nessa matéria, nós temos uma rica bibliografia, minha gente. Aí, aquilo que eu já falei no início, quando falei da bibliografia, como o processo coletivo ele é muito voltado para temas específicos, a bibliografia também é muito diluída em temas específicos. A ação civil pública, como foi a primeira, logicamente é a que tem talvez mais obras escritas sobre ela especificamente. Né? Então, a bibliografia dentro do processo coletivo é relativamente rica em matéria de ação civil pública. Né? Matéria de ação civil pública. E dentro de um processo coletivo. Não é tão rica como o processo individual em quantidade, mas é rica dentro de uma visão ainda de um instrumento do instituto novo no sistema jurídico. Nós temos a ação civil pública bem pródiga em termos de obras a seu respeito. Muito bem. Para o estudo da ação civil pública, aí, através da Lei 7347, nós vamos nos valermos do próprio texto da lei. E agora, sempre nós vamos trabalhar os textos legais dentro daquela estrutura que eu montei da trilogia do processo. Objeto, sujeito e forma, ou sujeito, objeto e forma, certo? Então, cada instituto jurídico que a gente for estudar, cada espécie de tutela jurisdicional, cada espécie de ação que a gente for estudar, vai ser exatamente com a visão voltada para essa estrutura. Essa estrutura eu passei dentro da teoria geral do processo para vocês e nós continuaremos a trabalhar essa estrutura daqui por diante. Ela vai estar presente nas próximas avaliações. Aliás, a matéria de hoje já começa a ser exatamente a matéria da próxima avaliação. Né? Tudo que eu for falar hoje aqui, e não vou terminar, vai ser sobre já a primeira parte da nossa avaliação. Veja como a segunda avaliação já. Veja como eu já vou avisando, já vou indicando todos os pormenores da própria avaliação para ir facilitando para vocês a compreensão e dirigindo já um trabalho também, o segundo trabalho da nossa avaliação, certo? Bom, então aqui na ação civil pública nós vamos iniciar a sua análise através da Lei 7347, como falei, trabalhando logo o quê? Primeiro, o objeto da ação civil pública. Olha aí, o objeto da ação civil pública. Olha, nós vimos como direitos coletivos objeto do processo coletivo. Objeto do processo coletivo é o quê? Direitos coletivos. E quais são as espécies de direito coletivo? Que é direito coletivo? O difuso, o coletivo estrito sensu e o individual homogêneo. Esse é o objeto do processo coletivo como um todo. Agora, cada ação que nós formos estudar agora, nós vamos estudar exatamente a espécie de objeto de cada uma dessas ações, certo? E essa espécie de objeto de cada uma dessas ações vai ser também dentro do sistema mais amplo, macro, das espécies de direitos. Direitos difusos, coletivos estrito sensu, individuais homogêneos. Vejam como é interessante. Agora, vamos encaixando esses institutos jurídicos específicos ou especiais dentro dessa estrutura que a gente viu. Veja como vai isso se encaixar perfeitamente. E dentro daquela... quando eu falo isso daí, é dentro dessa trilogia objeto, sujeito e forma. Certo? Então, aqui no artigo 1º logo da ação, da lei, diz o seguinte: regem-se pelas disposições desta lei, sem prejuízo da ação popular. Olha, já existia ação popular e já se sabia que a ação popular
tratava de assuntos correlatos ou que se identificavam, que tinha alguma relação com os direitos que iam ser trabalhados aqui na ação civil pública. E naquela época, isso em 85, regem-se pelas disposições desta lei, sem prejuízo da ação popular com seu objeto próprio que nós vamos ver, certo? As ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados. Né? Aqui o legislador não, apesar de na ementa da lei ter disciplina, como se dissesse, essa lei disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, e dá outras providências. Esta, aliás, é a ementa da Lei 7347. Agora, no artigo 1º, dá a ideia de que nós estamos diante de uma ação de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados. Vejam o detalhe aqui. Como esse artigo, a leitura dele é extremamente restritiva para se ter uma visão do que é, principalmente hoje, mesmo naquele momento histórico, a ação civil pública. E aí diz, ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados. Aqui a ideia que passa é que a ação civil pública surgiu apenas para reparação de danos morais e patrimoniais causados em termos de quê? De meio ambiente, inciso 1, ao consumidor, inciso 2, e a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Bom, vamos ficar aqui, por enquanto, nesses 3 incisos. Por quê? Porque a ação civil pública, naquele momento histórico, tinha como objeto, no que diz respeito à reparação de danos morais e patrimoniais, apenas essas 3 espécies de direitos previstos nesses 3 incisos. Vejam como era altamente restritiva a norma sobre o objeto dessa ação. Muito pouco, muito estreito, muito pobre naquele momento histórico. Né? Só eram esses 3 dispositivos. E esses 3 dispositivos, a responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados era em matéria que era danos morais e patrimoniais coletivos, era em matéria de direitos o quê? Difuso, o meio ambiente é o direito difuso, nós vimos isso. O consumidor é pródigo em ter matéria de direito difuso, embora o consumidor, depois que foi regulamentado pelo Código, depois de 90, ele passou a ter uma visão de direitos tanto individuais como de direitos coletivos, estrito senso, ou individuais homogêneos, porque o próprio Código criou, mas isso visualizando a partir de 90. Antes de 90 não tinha nada de regulamentação de direito do consumidor. Isso é importante se colocar na nossa mente essa estrutura das normas e o momento histórico de cada coisa para poder a gente se situar na leitura dos dispositivos legais. Não é possível se entender o dispositivo legal no momento histórico em que ele foi elaborado, que ele foi posto para a sociedade, para o momento histórico posterior. Né? Vamos ver. Aí, olha, quando foi em 90, 5 anos depois, veio o inciso 4, que colocou o quê? Qualquer outro interesse difuso coletivo. Olha, colocou qualquer outro interesse difuso coletivo por força do quê? Do Código do Consumidor, por força da Constituição, que prevê no artigo 129, inciso 3, exatamente essas 2 espécies de direito. Nós discutimos, falamos, analisamos isso detidamente. Vocês vão trabalhar alguma coisa nesse sentido na prova, porque está lá na questão da legitimidade do Ministério Público, ajuizar a ação civil pública, instaurar inquérito civil público, certo? Na defesa de interesses, aí enumera 2 ou 3, 2 a 3 espécies de direitos, e depois diz, inclusive,
difuso e coletivo, lá no final do inciso 3 do artigo 129 da Constituição Federal. Exatamente isso veio para a Lei da Ação Civil Pública. Esse inciso 4 foi incluído aí, já depois da Lei 8.078 de 90. E, na realidade, esse inciso 4, ele também, a gente olhando só o inciso, olha a questão da visão das normas sob a perspectiva macro e sob a perspectiva micro. Eu estou chamando bem a atenção porque vocês vão notar como nós vamos, na medida do possível, ampliando o objeto desta ação para chegar e alcançar os direitos individuais homogêneos. Mas, olhando o dispositivo de forma isolada, a gente pensa, imagina que não cabe ação. Olha, olhando aqui o inciso 4, o interesse difuso coletivo. Olha aí. Foi isso que levou, e eu já falei quando analisamos o inciso 3 do artigo 129 da Constituição, ao Supremo e ao STJ, num primeiro momento, nos primeiros 10 anos da Constituição, mais ou menos, ou 15, não reconhecer a legitimidade do Ministério Público no ajuizamento de ações civis públicas na defesa de direitos individuais homogêneos. Ainda hoje, a resistência é muito grande e esses dois tribunais só reconhecem de forma plena quando se trata de matéria de direitos do consumidor. Se o direito se caracterizar, tiver como identificação de sua natureza jurídica ser um direito do consumidor consumerista, então não há dúvida que o Ministério Público tem legitimidade para ajuizar uma ação civil pública visando o interesse voltado para o direito individual homogêneo. Pois bem, por quê? Porque se faz a leitura, como diz o ministro Eros Grau, como disse repetidas vezes em julgados do Supremo Tribunal Federal, a leitura está sendo feita aqui por retalhos, por pedaços, não é? E ele diz: a interpretação não se dá por pedaços, por tiras. Aliás, a expressão que ele utiliza é essa. A interpretação não pode se dar por tiras. Quando se fala da interpretação, a compreensão de um instituto jurídico, da leitura de uma norma, da compreensão que resulta de uma interpretação, não pode ser em tiras, olha aí. Mas a gente analisa as coisas em tiras para, aos poucos, ir chegando à conclusão de que aquele sentido restritivo, estreito, em tiras, em pedaços, ele não é o sentido que se deve ter daquela norma, ou que se deve extrair do texto. Aliás, eu já sempre, vocês podem até me corrigir, que às vezes eu digo a norma, porque a norma é a interpretação que se faz de um texto, né? Atentem para isso. Então, a norma não é aquela que está escrita, embora a gente chame isso constantemente. A norma é aquela que resulta de uma interpretação. Agora, por que é que se chama norma, então, professor? É porque ali é o resultado da interpretação que o legislador deu. O legislador é o chamado intérprete autêntico das normas, porque ele tem o poder de fazê-las, modificá-las e revogá-las. Olha que detalhe interessante. Isso significa o quê? Que o legislador é o intérprete autêntico da norma, certo? Olha aí. Como intérprete autêntico da norma, aí ele deixa ela, e aqui no sistema jurídico brasileiro, ele deixa ela escrita. E aí aquela escrita passa a ser uma espécie de sentido que o legislador dá, ou tem, ou traduz em signos, né, naquele texto legal. Mas não passa ali de um texto escrito. Esse texto escrito, que é o nosso sistema,
ele, depois que sai das mãos do legislador, depois que é jogado fora do âmbito de discussão do legislador, aí ele passa a ser interpretado por quem vai aplicar essa norma. E quem são os aplicadores e os intérpretes dessa norma? Toda a sociedade, todos nós. Como eu já falei isso aqui, os intérpretes somos todos nós. Não são só juízes, não são só militantes do foro que lidam com processo, não. O administrador é um intérprete, certo? O doutrinador é um intérprete, mesmo que ele não seja advogado, mesmo que ele não milite no foro, não tenha nenhum cargo, exercício de um cargo de atividade jurisdicional, é um intérprete e aplicador também. E assim por diante. A mesma coisa somos nós aqui, eu como professor, vocês como alunos, o professor aqui na condição de ajudar, de trazer essas informações, esses dados, esses elementos para a compreensão de como se estuda as coisas, tá vendo? Porque aqui todo esse meu trabalho é só para dar ideias a vocês, a fim de que vocês estudem isso depois. Aqui nós não estamos estudando, não estamos dedicando a um estudo, mas a uma análise, informações, o máximo que puder, para facilitar os estudos depois, certo? Então vejam como é interessante isso. Aí é qualquer outro interesse difuso ou coletivo. E aí eu vou voltar ainda a esse inciso 4 mais na frente, mas vamos continuar aqui nos incisos. Depois, por infração à ordem econômica, através de uma lei de 2011. Depois, por ordem urbanística, através de uma medida provisória de 2001. Depois, a honra e a dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos, de 2014. Depois, ao patrimônio público e social, de 2014 também, através da Lei 13.004, do inciso 7, a Lei 12.966. Então, nós temos aqui, minha gente, exatamente o que foi acrescido, enriquecido, alargado no que tange ao objeto definido no artigo 1º desta lei, certo? Mas aqui nós vimos que, no curso do tempo, o legislador ampliou bastante o objeto da lei, mas esse objeto ainda estava muito limitado à questão dos direitos difusos. Olha o detalhe, certo? Questão dos direitos difusos, né? Onde essa matéria é tratada nesses textos legais aí indicados, pode verificar que eles, na realidade, são direitos que estão definidos de forma a se consubstanciar como uma espécie de direitos difusos. Mas houve uma certa ampliação, não é? De espécie de direitos difusos. Pois é. Mesmo assim, é suficiente? Não. Primeiro, não é suficiente nem naquela época em que os direitos da ação civil pública eram voltados a direitos difusos. E nem na leitura do artigo 1º, que é voltado apenas a uma reparação, uma responsabilidade por danos morais e patrimoniais que vieram a ser causados. Aí, dessa cabeça do artigo, parágrafo 1, que a gente vai ver depois, tá certo? Da cabeça do artigo 1º, nós vamos passar para o artigo 3º, que é originário também. E olha aqui, nós vamos aumentando aquela possibilidade de análise sistêmica, de análise macro. Olha, lendo só o artigo 1º, mesmo com o enriquecimento que houve a respeito do objeto da ação civil pública, no que tange aos acréscimos dos incisos 4 a 8 do artigo 1º, mesmo assim, nós estamos ainda diante de uma visão muito estreita do objeto da ação civil pública. Por quê? Porque olha aqui o artigo 3º, que é na origem, mas não está lá no artigo 1º. Quando a gente faz a leitura isolada do artigo 1º, nossa, a ação civil pública só é cabível nessas hipóteses, isso visualizando hoje, mesmo hoje. Veja como é interessante. E mesmo com os acréscimos que ocorreram.
Agora, quando a gente pega a lei e lê o artigo 3º, a ação civil, essa mesma ação civil, só não colocou o nome público, poderá ter por objeto, olha, poderá ter por objeto. Então, aqui já está acrescentando, aumentando o objeto que está, ou que estavam definidos, inclusive aqui na época, que era em 85, só 3 incisos. Olha aqui. E 3 incisos que cuidavam de uma ação de responsabilidade por danos morais coletivos ou materiais coletivos. Vejam que era muito estreita a possibilidade. Mas quando você já lê aqui o artigo 3º, ele diz, aqui, detalhe interessante, a ação civil terá por objeto a condenação em dinheiro, que é o que está no artigo 1º, que é uma reparação de dano. Ou, aí aqui vem, o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Esse artigo 3º, minha gente, ele olha aqui, ou o cumprimento de obrigação de fazer e não fazer, aí ele alarga de forma excepcional, extraordinária, o objeto da ação civil pública. Alarga como, professor? Porque a gente aqui já passa a ver que a ação civil pública não é uma ação visando exclusivamente, que a leitura do artigo 1º pode levar a essa compreensão, a uma reparação do dano moral ou material coletivo. Não, 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 não. Ela também visa a fazer cumprir, definir, solucionar conflitos no que diz respeito à obrigação de fazer ou não fazer. E aqui eu quero chamar a atenção para um aspecto interessante. Este objeto e esta finalidade da ação civil pública é a mais frequente, comum, rotineira em um processo de ação civil pública. Os efeitos da sentença numa ação civil pública sempre resultam numa obrigação de fazer e não fazer. E foi isso, minha gente, que eu mostrei lá no artigo 84, quando nós analisamos o artigo 84, mostrando que aquele artigo sofreu alterações no curso do tempo, mas ele nasceu e surgiu naquele momento histórico, em 90, exatamente para atender uma peculiaridade do processo coletivo, principalmente da ação civil pública, que era a questão das tutelas específicas de obrigação de fazer e não fazer. E aí foi criado um dispositivo específico para o cumprimento dessa obrigação de fazer ou não fazer. Olha que coisa fantástica. E falei que o processo coletivo na defesa de direitos difusos, ele é vocacionado às obrigações de fazer e não fazer, e não às obrigações de pagar. Então, vocês vejam o detalhe aqui, como o artigo 1º está logo posto, logo aí no início da ação, como ele está descrito, a ideia que passa logo pela leitura do dispositivo é que a ação civil pública tem como grande objetivo a questão da reparação do dano moral coletivo ou material coletivo. Pois é, não é. Olha como são interessantes as coisas, certo? E quando o Código do Consumidor veio ao mundo, ele já tinha se já nasceu com uma ideia de um avanço que já se passou a ter dos estudos, das análises, do amadurecimento a respeito dessa espécie de ação. Aí, o artigo 3º da Lei da Ação Civil Pública, que até então não tinha lá muita força de destaque, força ou destaque de que a ação civil pública se destinava ao cumprimento de obrigação de fazer e não fazer. Pois bem, com o Código do Consumidor, mesmo sem a gente analisar mais outro aspecto, mesmo que não analisasse outro aspecto, nós vamos ainda analisar do objeto dessa ação, mesmo assim, esse artigo 84 do Código do Consumidor já
trouxe uma grande amplitude e uma visão extraordinária a respeito do objeto da ação civil pública no que tange a essa segunda parte do artigo 3º da Lei 7347. A leitura dos dispositivos, quando a gente tem a visão sistêmica, a visão macro, ela adquire outro sentido, adquire outra concepção, adquire outro universo, adquire outro horizonte. Isso é a importância toda que se deve ter no que diz respeito à interpretação e aplicação da norma, minha gente. Pois bem, aqui eu já informo para vocês que a lei da ação civil pública, que num primeiro momento a leitura do artigo 1º é pobre e altamente limitado, aqui no artigo 3º já deixa uma visão totalmente diferente. Mas para por aqui? Não, não para por aqui. Do artigo 3º, vamos para o artigo 21 da Lei da Ação Civil Pública. Olha, 21 da Lei da Ação Civil Pública. Olha a visão sistêmica. Vamos sistematizar a ordem jurídica no que diz respeito a esse tema. Qual o tema? Objeto da ação civil pública. Olha aí. E nessa sistematização, a gente vai para o artigo 21. O que diz esse artigo 21? Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais. Olha aí, botou individuais até de forma genérica, nem só homogêneo. Toda a espécie de individual ficou aqui. No que for cabível, os dispositivos do título 3, olha porque eu chamei bem a atenção na aula passada da história do título 3 do Código do Consumidor, da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor. Eis aí a redação do artigo 21 da Lei da Ação Civil Pública, que, aliás, essa redação foi dada pelo próprio Código do Consumidor. Então, o Código do Consumidor criou para não se ter como fugir a ideia de que o objeto da ação civil pública não se limitava àquilo que estava no artigo 1º e 3º, criou um artigo, trouxe um artigo 21 para a Lei da Ação Civil Pública. Vou ler de novo. Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos do título 3 da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor. O que isso significa, professor? Isso significa que todas aquelas regras do artigo 81 ao artigo 104 do Código do Consumidor podem e devem ser aplicadas, logicamente, quando cabível, porque a ação civil pública também tratou dos seus assuntos, né? De seus temas. Tem muita coisa na ação civil pública que está tratada. Agora, o que não tem na lei da ação civil pública, eu vou buscar aonde? No título 3 do Código do Consumidor, que aplica-se à ação civil pública. Tá vendo? E aí eu quero só me limitar a um aspecto aqui, que é o nosso, com relação à defesa das espécies de direito dessa ação, que é o quê? O objeto. E a lei da ação civil pública passou a ter como objeto também os direitos individuais homogêneos. Tá vendo? Passou a ter como objeto também os direitos individuais homogêneos. Por quê? Porque no título 3, no que diz respeito aos direitos coletivos, a classificação é de direitos difusos, coletivos em estrito senso e individuais homogêneos. Então, se lá no título 3 nós temos essas três espécies de direitos, eles, na hora em que o artigo 21 diz que se aplica esse título do Código do Consumidor, passaram a integrar o objeto da ação civil pública. E aí, minha gente, vem agora aquela descoberta e aquele horizonte limitado que se tinha, de uma forma a ampliar a nossa visão da maneira mais extraordinária e com o maior alcance possível. Estão vendo aí como é interessante esse aspecto? É isso aí, minha gente. Olha,
Com isso daí, a gente completa que a ação civil pública ela não visa nem só aquilo que está no artigo 1º. Eu li o artigo 1º da Lei da Ação Civil Pública, me dei por satisfeito. Coitado. É um pobre coitado. Ah, não, professor. Eu li o artigo 1º e o artigo 3º. Que beleza. Ah, coitado. Não, lê agora o artigo 21. Nossa, agora você chegou à plenitude do objeto da ação civil pública. Por isso, minha gente, que é aquilo que eu falei. Eu acho que foi uma frase que eu deixei no final da última aula. Os nossos conhecimentos e consequentemente, aliás, o limite de nossos conhecimentos está diante da visão que se tem de amplitude desses conhecimentos a respeito de um determinado instituto jurídico. E o limite não é do conhecimento, é do conhecimento, mas eu quero dizer o limite da interpretação, compreensão que se faz e a aplicação do direito está vinculado ao limite que se tem de conhecimento sobre a matéria. Estão vendo aí? Se você faz a leitura sob a perspectiva do artigo 1º da Lei da Ação Civil Pública, é uma leitura. É só uma leitura. Pobre, paupérrima. Se você faz a leitura sob a perspectiva do artigo 1º, caput, com o artigo 3º, é outra leitura mais ampla, mas ainda incompleta. Se você faz a leitura do artigo 1º, 3º e 21 da Lei da Ação Civil Pública, aí a sua área de conhecimento, o seu horizonte é outro. E, logicamente, a interpretação e aplicação que você vai fazer do direito é outra. É agora sob essa perspectiva de enriquecimento sobre a matéria. Estão vendo aí o detalhe? Bom, para vocês terem uma ideia, eu vou só mostrar aqui uma obra rapidamente. Você está dando para ver aí? Aproximar aqui. Vou dizer aqui depois o nome. Coisa julgada nas ações coletivas, não é isso? Coisa julgada nas ações coletivas, de Roni Ferreira, da editora Fabris, e tem um subtítulo, Restrições do artigo 16, né, da Lei da Ação Civil Pública. Isso é um livro, certo? Um livro só sobre essa matéria. Neste livro, e aliás, essa matéria restou, você veja esse livro, deixa eu ver de quando ele é. Esse livro é de 2004. Ele tem o quê? 2004 para 2021 tem 17 anos já, né? Vai fazer quase 17 anos. Né? O Supremo Tribunal Federal, agora no semestre passado, já quase no final do semestre, né? É que veio, o semestre passado que eu digo, de aula que a gente estava dando, né? O semestre do ano realmente terminou agora. O primeiro. E no semestre passado nós estudamos esse artigo 16 e foi mesmo na época em que o Supremo se pronunciou sobre a constitucionalidade desse artigo. E o Supremo decidiu bem, minha gente, dessa vez. Olha, decide também, às vezes não decide bem, não decide do jeito que a gente quer, mas ele decidiu, me parece que muito bem. Ele declarou a inconstitucionalidade do dispositivo. Não vamos ver isso mais na frente, mas já vou adiantando aqui, ele declarou a inconstitucionalidade, que é o que está sendo tratado nesse livro. Agora, esse livro, eu chamo a atenção dele pelo que eu terminei de colocar aqui. Na realidade, quando a gente for analisar o artigo 16, nós vamos voltar a falar mais alguma coisa sobre isso, mas só dizer um aspecto. Quando o artigo 16, é o seguinte, aqui o artigo 16 dessa lei, vocês vejam aqui, ele diz, o que diz esse artigo, professor? Ele diz o seguinte, a sentença civil da ação civil pública, olha, a sentença da ação civil pública, após o seu trânsito em julgado, produzirá efeito erga omnes nos limites da competência territorial do órgão prolator. Certo?
Olha, isso significa limitar uma coisa julgada erga omnes. Olha, se é erga omnes, como é que pode ser limitado ao território do órgão prolator? Pois bem, quando esse dispositivo veio a ser posto aqui no artigo 16, o artigo 16 veio a ser alterado pela Lei 9494 de 97, nós já tínhamos o artigo 21 da Lei da Ação Civil Pública, que tinha revogado, que já tinha uma previsão de objeto da ação civil pública que ia além de determinada visão que se tinha nessa época, em 97, sobre a lei da ação civil pública. A lei da ação civil pública já compreendia o Código do Consumidor. Então, a norma que estava prevalecendo não era mais do artigo 16, a norma que estava prevalecendo e a regra e a ordem jurídica já estava assegurando direitos coletivos lato sensu, certo? Direitos coletivos lato sensu, direitos difusos, direitos individuais homogêneos, por força do Código do Consumidor, que é de 90. E uma das coisas que esse autor traz é essa. Quando o artigo 16 cuidou de uma matéria específica da ação civil pública, ele esqueceu de uma visão sistêmica e macro. E ele diz, esse artigo 16, a sentença fará coisa julgada erga omnes no limite da competência territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação, com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova. Na realidade, esse artigo, antes dessa alteração, ele não tinha essa parte, nos limites da competência territorial do órgão prolator. Foi essa lei que trouxe essa parte. O artigo 16, ele tinha mais ou menos a redação que está lá no artigo 103 do Código do Consumidor, certo? Tinha a mesma redação que está lá no artigo 103 do Código do Consumidor. Ora, quando o legislador de 97 fez essa alteração, fez uma alteração sobre o artigo 16, que não era mais só o artigo 16 que cuidava da ação civil pública, já era o artigo 103 do Código do Consumidor. Então, trabalhou em cima de norma que já estava revogada. É assim que é feita a análise por esse autor. Esse autor, ele acho que é juiz federal no Paraná, mestre em Direito pela Unipar, pelo menos a informação que tem aqui da época, né? O livro já tem 16, 17 anos. Né? Então, esse autor já fez a análise desse artigo 16 naquela época, mostrando a inocuidade da alteração feita pelo legislador nesse artigo 16. Mas eu queria só colocar isso aqui rapidamente, só para dar uma ideia. Depois nós vamos voltar, quando a gente for analisar esse artigo 16, nós vamos voltar a mostrar o que o Supremo disse a respeito dele, tá certo? Declarou a inconstitucionalidade dessa parte do dispositivo, tá certo? E fez de forma muito apropriada, tá vendo como são as coisas? Aí também o Supremo às vezes decide bem. Então, é assim. Minha gente, com isso a gente tem agora, espero que vocês tenham visto, uma visão bem mais ampla, uma visão bem mais completa, uma visão bem mais alargada com relação ao objeto da ação civil pública. E isso tira, vejam como é interessante a questão da interpretação, tira qualquer possibilidade do Ministério Público não ser legitimado na ação civil pública em defesa de direitos individuais homogêneos, porque o Ministério Público está posto como legitimado tanto na ação civil pública como no Código do Consumidor, no artigo 82, e como na Constituição Federal como legitimado na ação civil pública. Ora, se a ação civil pública tem como objeto direitos difusos, coletivos, estrito sensu, individuais homogêneos, lógico que o Ministério Público é legitimado na defesa de qualquer desses direitos, porque não existe nenhum dispositivo legal ou constitucional limitando a legitimidade do Ministério Público na ação civil pública
a deixar de ajuizar uma ação civil pública na defesa de direitos individuais homogêneos. Mais um dado aí para a prova de vocês, tá vendo? É por isso que é importante a quantidade de aulas, 10, 12 aulas sobre a matéria, porque dá uma visão completa do Instituto. E é por isso que eu passei o trabalho, mas daí é dar aula e vai ajudando a vocês a aperfeiçoar a redação do trabalho no que diz respeito aos temas específicos que eu estou ainda enriquecendo aqui. Estão vendo os detalhes como são interessantes? Muito bem, minha gente. Eu espero que vocês tenham tido uma visão aí, tenham acompanhado o raciocínio para que possam ter uma visão do objeto da ação civil pública dentro dessa concepção. Porque vocês veem o seguinte, quando não se tem essa concepção, erra-se no julgamento até numa Suprema Corte, num Tribunal Superior como o STJ, erra-se o julgamento, certo? Você diz, não, professor, mas hoje tem alguns julgados que acertam, estão atendendo a essa. Alguns poucos julgados no STJ, mas eles sempre invocam como justificador do Ministério Público ser legitimado a questão do relevante interesse social e da indisponibilidade do direito. E eu já falei para vocês, quando expliquei esse assunto, que a questão do relevante interesse social e da indisponibilidade do direito é uma consequência, é um efeito, é o resultado que se extrai da compreensão que se tem quando o direito está caracterizado como individual homogêneo. Se ele possui aquelas características de direito individual homogêneo que a gente expôs para vocês e que vocês vão expor no trabalho, se você colocou essas características, se você está diante de uma situação em que aquelas características estão albergadas, você está diante de um direito de relevante interesse social, porque é de uma pluralidade de pessoas que o legislador emprestou à ordem jurídica e empresta relevante interesse social. Tanto é que a defesa desses direitos pode ser feita através de meios e formas de processo coletivo. Relevante interesse social. E você está diante de uma situação em que o direito é indisponível porque é de incapaz, porque é de menor, porque é de hipossuficiente, porque é de pequena vantagem, que nessas situações não se iria ao judiciário proteger esse direito. Olha aí. Essas situações, elas advêm de quê? Elas advêm da própria situação. Se for um direito individual, a defesa, nós já vimos, individual indisponível, quando analisamos o artigo 127. Se for coletivo, de pequena vantagem ou por hipossuficiência, nós já vimos também que é possível existir uma ação coletiva na defesa de direitos individuais homogêneos para a defesa de direitos coletivos que se obtêm individualmente pequenas vantagens ou quando se trata de grupos de hipossuficientes que não iriam ao judiciário. Esse direito ficava indisponível, não se podia dispor, não se poderia discutir, não se teria como resolver o impasse do conflito que estava havendo, e aí ele se torna indisponível. Então, indisponibilidade de direito e relevante interesse social são consequências advindas pela caracterização do direito individual homogêneo identificado como tal. Certo? Esse é o conceito que se tem de direito indisponível, individual indisponível, e de direito de relevante interesse social. E aí nós vamos identificar essas consequências mesmo quando a gente identifica os direitos individuais homogêneos como tais. Como é que eu identifico um direito individual homogêneo? Quando eu vejo nesse direito individual homogêneo aquelas características que nós vimos e que vocês vão pôr no trabalho a respeito da análise do inciso 3 do artigo 81, parágrafo 1 do Código do Consumidor. E onde ele estiver em qualquer outro diploma legal, ou mesmo não estando em outro diploma legal, mas diante de um determinado ramo de direito que se consubstancie como tal,
nós estamos diante de um direito individual homogêneo. E que ele, sendo individual homogêneo, ele tem como consequência aquilo que os julgados do Supremo e do STJ indicam como sendo uma causa, um motivo, a caracterização do próprio direito. Não, não. É apenas consequência, efeitos. Isso é muito importante para a gente compreender, minha gente, o Instituto Jurídico e fazer a interpretação conforme a ordem jurídica, conforme a Constituição e na sua completude que a análise do Instituto comporta, merece e exige. Ok? Espero que vocês tenham recebido essas lições, não só para a compreensão da ação civil pública. Essas lições, elas são para a compreensão de todo e qualquer instituto jurídico, viu, minha gente? De toda e qualquer análise que se faz na ordem jurídica, no direito, no processo especialmente. Isso não é uma coisa só para a ação civil pública, não. Tudo que a gente estudar em direito é dessa forma. Por isso que eu dou a matéria sob uma perspectiva de vocês ir entendendo como é que se compreende e faz a leitura e como é que se faz o estudo, a análise da ordem jurídica brasileira. Bom, eu quero dizer aqui mais ainda duas coisas com relação ao objeto. Uma, o objeto, veja o seguinte, veja que nós vimos aqui uma perspectiva do objeto do direito coletivo do processo coletivo sob a perspectiva do processo coletivo como um todo. Depois aqui nós voltamos a visão para o objeto da ação civil pública como instituto, instrumento processual civil específico da ação civil pública. Eu chamo a atenção desse aspecto, por quê? Porque, professor, vocês ainda estão assim meio impacientes, mas eu queria uma coisa mais prática. Calma, minha gente, eu sei da ansiedade, eu vou terminar o curso de Direito eu quero uma coisa prática. E você, quando a gente chega do segundo metade do curso em diante, aí quer tudo, aquelas coisas práticas. Cuidado, o curso é completo quando termina os 10 semestres. Enquanto não termina os 5 anos, não está completo. A terceira etapa agora, nós tivemos uma visão da teoria geral, depois estamos tendo a visão de determinados processos, e depois vocês têm ainda uma terceira etapa, que não é comigo. Eu posso dar exemplos, mencionar, vocês podem pedir, não tem problema. Mas, olha, o estudo do objeto das ações com relação ao que vai se fazer em cada ação é da prática forense. Eu não posso me imiscuir nesse campo porque eu estou invadindo a metodologia de ensino de outro professor, certo? Estou me invadindo a área de atuação de outro professor. Agora, vocês vejam o seguinte, o objeto da ação civil pública está bem definido aí. Agora, professor, como é que eu vou? Agora eu quero saber como é a ação civil pública na prática. Bom, aí você traga, aí alguém tem que contar uma história, tem que ter havido um fato, um acontecimento, ou ter se realizado um ato jurídico que repercute, que tem efeitos, produz prejuízo, lesões, isso, aquilo, outro. Quando se conta essa história, aí eu vou identificar dentro dessa história se eu estou diante de um direito individual, se eu estou diante de um direito difuso, se eu estou diante de um direito coletivo se eu estou diante de um direito individual homogêneo. Como é que eu sei disso? Primeiro, você tem que ficar sabendo isso que eu estou passando, para poder incluir, certo? E a história é o que vai me levar. Então, se alguém chega e conta a história. Olha, eu vim aqui porque eu sou, sei lá, vou criar aqui uma situação. Eu sou proprietário, ou sou arrendador de
de uma área de terra onde eu tenho criação de camarão. E agora o Ministério Público entrou com uma ação civil pública. Essa daí já está mais fácil, porque o Ministério Público entrou com uma ação civil pública para acabar com os sítios de camarões, aquelas fazendas de camarões naquela região, naquele local. Então você já vai trabalhar. Nós estou diante de um processo coletivo. A defesa que eu tenho que fazer é trabalhando com os direitos coletivos, um processo coletivo. Então, aí já é uma coisa mais fácil. Agora, eu tenho. Vou dar aqui sobre outra perspectiva. Olha, eu vou implantar, agora ele vai implantar uma fazenda de camarão. Aí ele quer um estudo. Aí você vai ter que orientar o estudo de impacto ambiental e você vai, como jurista, você vai dar os aspectos legais. O que ele vai precisar para fazer aquilo e você vai identificar as situações em que vai caracterizar e sempre alertar. Olha, nós estamos diante do direito coletivo da espécie difusa, isso interessa a toda a sociedade, tem muita pressão, tem muito isso, tem muito aquilo. Você já vai orientar sobre outra perspectiva. Ou você chega e alguém diz assim, olha, eu vim aqui porque eu sou servidor público. Como servidor público, eu tive uma portaria que tirou o meu direito. Essa portaria se cingiu exclusivamente a você, só tirou uma gratificação de tal coisa. Vamos admitir isso. Bom, essa portaria atingiu só você? Não. Todos os servidores do Estado, sei lá, do município tal, ou da União, que recebem essa gratificação. Quantos são? São centenas, são milhares. Olha, se foi só contra você, é um direito individual, você vai ajuizar uma ação própria. Se foi contra dezenas, centenas, milhares, nós estamos diante, num caso desse, de um direito individual homogêneo. E aí você vai trabalhar com, bom, se é individual homogêneo, o que foi que a gente viu? A gente viu que o direito individual homogêneo ele pode ser protegível de duas formas. Uma, através de um processo coletivo. Se aí você tem uma associação, tem um sindicato, ou você é de uma entidade de representação de sua categoria, de sua classe, advogado, médico, engenheiro, sei lá, o que for, que vai ajuizar a associação ou o sindicato, vai ajuizar uma ação com relação ou em benefício de todos? Não tenho notícia, não sei. Já falou com a associação? Você tem? Não, eu não sou associado de nada. Sua categoria é sindicalizada? Tem sindicato da sua categoria? Tem. Então, o sindicato vai ajuizar ou já ajuizou? Procura saber. Porque se tiver uma ação coletiva já nesse sentido, nós vamos aguardar a ação coletiva. Agora, bom, na prática não acontece assim. Na prática, a pessoa chega e diz, bom, se é um direito individual homogêneo, o direito individual homogêneo pode ser buscado através do processo coletivo e pode ser buscado através de um processo individual. Mas no individual você só vai buscar o seu, a reparação da violação ao seu direito. Foge ao processo coletivo. Tá certo? E o que nós vimos aqui? Nós vimos que não existe litispendência nem coisa julgada. Então, você pode ajuizar individualmente, se quiser. Mas pode, se já existir um processo coletivo, você esperar o resultado do processo coletivo. Se for favorável, só liquida e executa essa sentença. Se for desfavorável ao processo coletivo, você pode entrar com sua ação. Ou você entra com sua ação individual. O que nós vimos? Nós vimos que entrando com ação individual, e amanhã depois vem um processo coletivo. Eu posso pedir suspensão da minha ação. Já vimos isso, análise do artigo 104, 94 do Código do Consumidor, certo? E pedindo suspensão da minha ação, eu aguardar o resultado do processo coletivo. Então, é isso, olha, isso que eu estou passando para vocês, é para vocês irem compreendendo, juntando as coisas, logicamente, quando não entenderem, me perguntarem, que é para poder passar essas ideias e mostrar. Agora, esta ação, esse direito,
eu só vou poder concretizá-lo materialmente no que vai ser e o objeto daquele caso concreto na ação concreta que eu for ajuizar. Na parte da faculdade, da graduação, isso é dado em prática forense. Eu espero que o professor de prática dê, eu acredito que dá, entendeu? Que ele só vai fazer exatamente agora a parte prática. Ele vai tornar aquilo, tudo que você adquiriu de conhecimento teórico, desde a parte de filosofia, teoria geral, do direito, etc., até chegar na parte prática, que é do último ano, do último semestre. Então, tem essa sequência, o curso, tem esse percurso todo a ser transcorrido, certo? É isso que eu preciso explicar para vocês. Eu não posso chegar e dar tudo. Agora, dou o exemplo, mostro como é, está aqui, estou dando situações concretas. Vocês podem, logicamente, me cobrar um exemplo. Eu sou um exemplo dessa situação que o senhor colocou. Coloco na hora, para facilitar a compreensão só do que é objeto do nosso estudo. Então, tem essas situações que são, eu sei, que a gente, quando está quando entra no curso de Direito, a gente já tem, os primeiros 2 anos, sofre muita frustração, porque a gente já quer ver como é o júri, já quer ver como é uma ação tal, disso, daquilo, outro. Mas isso são 5 anos para chegar nessa parte, né? Devagar. E vai. Agora tem que acompanhar e compreendendo as coisas. E estudando. Que é para porque cada coisa tem uma conexão com a outra. As coisas não são pura e simplesmente soltas. Não existe. Nem uma matéria solta. Paguei essa matéria. Não significa dizer que não tem mais que voltar essa matéria. Essa matéria que foi paga agora, ela vai ser muito importante na próxima matéria que eu vou pagar. E assim por diante. Todas têm conexões. Todas. Sem nenhuma exceção. Isso aqui é a realidade, certo? Principalmente o direito material com o processual. Todos eles têm, porque o processo tem como objeto todos os ramos do direito material. Tá certo? Só quando se fecha o ciclo completo é que se tem essa ideia. Ok? Muito bem, minha gente. Aqui nós temos agora uma uma análise rápida aqui a respeito do parágrafo 1 do artigo 1º. Como ele é um parágrafo que está dentro do objeto, no artigo que trata do objeto da ação civil pública, logicamente ele tem a ver com o objeto da ação civil pública, né? E nesse parágrafo nós temos o quê? Não será cabível ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço ou outros fundos de natureza institucional, cujos beneficiários podem ser individualmente determinados. Esse parágrafo é interessante. O que é que esse parágrafo está tratando? Esse parágrafo está tratando da limitação ao objeto de uma ação civil pública, ou seja, o não uso de uma ação civil pública, na defesa de direitos individuais homogêneos, no que diz respeito a tributos, contribuições previdenciárias, FGTS e outros fundos de natureza institucional. Certo? Porque se nós estamos diante de um direito coletivo, mas que ele pode ser individualmente determinado, que espécie de direito coletivo é essa que pode ser individualmente determinado? O individual homogêneo. Estão vendo? Que é uma espécie de direito que tem essa característica. Olha, quando a gente sabe as características, como fica fácil de se compreender a leitura dos dispositivos. Por que é que eu faço muita questão para vocês trabalhar esse problema do conceito da classificação e características dos direitos coletivos? Porque sem a compreensão disso, não tem a próxima etapa. Vocês não vão identificar o direito, nem vão saber se quer fazer a leitura dos dispositivos legais. Esse aqui é o detalhe. Então, esse dispositivo ele é limitador,
ele é limitador do objeto da ação civil pública, certo? Ele é limitador do objeto da ação civil pública. Pois bem, como ele é limitador, aí vem uma questão. Esse dispositivo é constitucional? Na minha visão, na minha concepção, não. A jurisprudência, o Supremo, o STJ, já se pronunciaram a respeito da constitucionalidade desse dispositivo em mais de uma oportunidade e tem considerado ele como constitucional. Vou explicar aqui por que sim, porque eu digo não. Eles dizem que é constitucional e por isso não estaria afrontando o artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, que é onde prevê que todos os conflitos ou todas as lesões ou possíveis possibilidades de lesões não devem ser afastadas da análise do Poder Judiciário, né? Eles dizem que aqui não estaria afrontando esse dispositivo, porque ele veda uma espécie de instrumento processual, a ação coletiva, nessas matérias específicas que está dizendo o dispositivo, tá certo? Então, o dispositivo veda uma ação coletiva de civil pública na defesa de direitos individuais homogêneos nessas matérias que estão aqui: tributo, contribuições previdenciárias e fundos de garantias ou fundos institucionais, certo? Pois bem, com isso ele diz, não é inconstitucional, a jurisprudência diz, não é inconstitucional porque se você não pode, através da ação coletiva, você pode, o direito a buscar essa reparação ou inibir a lesão do dano, pode ser individualmente, porque o direito é individualmente determinado. E essa possibilidade não está vedada. Aí, se tivesse vedada essa possibilidade, sim, seu direito nunca podia ser levado ao Poder Judiciário. No entanto, aqui é só ação coletiva. Bom, minha gente, eu diria que o dispositivo, mesmo assim, com todo respeito a essa posição, o dispositivo continua violando a Constituição. Se você pegar lá no capítulo dos direitos e garantias, que a gente chama classicamente só de direitos e garantias individuais, em razão de um costume antigo e histórico que foi sempre só das garantias e direitos individuais, hoje a Constituição não diz assim. Nos direitos fundamentais, há direitos e garantias individuais e coletivos. Ora, na hora em que uma lei retira da ordem jurídica a possibilidade de utilizar uma ação coletiva, eu estou afrontando a Constituição. Por quê? Porque eu não posso utilizar esse instrumento processual. E o direito, ele pode. E se eu estou diante de um direito coletivo de natureza individual homogênea, ele pode ser buscado tanto através de ação coletiva como de ação individual. As duas formas não podem sofrer restrições. Assim é como eu vejo. Você dá restrição a uma forma, que é o processo coletivo, e dizer que existe a possibilidade de buscar individualmente, você está inibindo uma forma. E outra coisa, uma forma que é altamente salutar, que nós vimos nas características, e vocês vão colocar no trabalho, certo? Que é de evitar proliferação de processos no judiciário, evitar julgamentos diferentes, evitar afronta ao princípio da isonomia, da igualdade. Tudo isso evita na hora em que se ajuiza uma ação coletiva buscando direito de dezenas, centenas ou milhares de pessoas e vão ter um resultado único, um resultado positivo ou negativo, mas que alcança todos na mesma situação, circunstância e peculiaridade, certo? Diferentemente quando se tem pluralidade de ações, e aí um juiz nega, outro concede, um concede parcial em 50%, outro consegue parcial em 30%, outro consegue parcial em 70%, e assim por diante. Vira um pandemônio e afronta-se o princípio da
igualdade, certo? E aí, essas afrontas a esses princípios, principalmente ao princípio da igualdade, da isonomia, aí, que é um princípio caro na Constituição Federal, caro na história da humanidade, certo? Então, esse princípio estando violado, eu também acho que é um motivo que leva a declarar essa inconstitucionalidade desse dispositivo, mas não foi ainda reconhecido até hoje. Olha aí o que se tem da leitura desse parágrafo 1. Outra coisa aqui que vocês podem... não sei como alguém não fez ainda nem a pergunta, mas esse dispositivo, como outros tantos, tanto nessa lei, como nós vamos ver em outras leis, e vocês vão ver aí em outras matérias também, ele foi inserido no sistema, esse parágrafo único, pela medida provisória 2180, de 2001. Você diz, mas professor, uma medida provisória deve ter sido revogada há muito tempo, né? Aparentemente sim, mas não. É o seguinte, primeiro ponto aqui para vocês entenderem. Na época, em 2000, havia uma proliferação de medidas provisórias muito grande no Brasil. E o sistema de análise das medidas provisórias é muito diferente do sistema de hoje. Então, o que acontecia? As medidas provisórias terminavam quando havia uma quantidade, pelo menos razoável, o Congresso não analisando essas medidas provisórias, e o governo fazia o quê? Na época, podia renovar essas medidas provisórias. E aí ficava, o governo expedia uma medida provisória, o Congresso não analisava. No dia que a medida provisória ia perder a validade, ele renovava a medida provisória. Esse número aí, 35, indica quantas vezes essa medida provisória foi renovada. 35 vezes. E mesmo assim ela não foi aprovada pelo Congresso na forma da legislação, do processo legislativo normal comum. O que aconteceu nessa época, em 2001? O Congresso estava assoberbado de medidas provisórias, que não aprovava, e o governo repetindo. Tem medidas provisórias aí dessa época com 40, 50, 60 vezes já repetida, para vocês terem uma ideia. Aí o que fez o Congresso? Fez uma emenda constitucional, mudando a sistemática de análise das medidas provisórias no processo legislativo, e pegou o seguinte: aquelas medidas provisórias que estavam todas editadas, elas restaram aprovadas em bloco por essa emenda constitucional. Todas que estavam expedidas para limpar, a famosa limpeza da pauta. As coisas do Brasil como são. Tá vendo? Aí fizeram uma emenda constitucional, isso não tinha na Constituição, mas fizeram uma emenda constitucional naquela época, mudando o processamento mudando o processo legislativo das medidas provisórias para ver que aquela forma não estava atendendo a finalidade das medidas provisórias nem o funcionamento do Congresso. E aprovaram as que estavam em vigor, que estavam em vigor, que tinham sido renovadas, aquelas mesmo que tinham sido renovadas, todas. Então, dezenas de medidas provisórias lá, e elas foram aprovadas. E aí, ao serem aprovadas, do jeito que estavam, onde elas estavam criando situações jurídicas que não existiam, modificando dispositivos de lei, que é o caso dessa daí, alterando dispositivos de lei, alterando leis, etc., revogando o que fosse, elas ficaram aprovadas do jeito que estavam. Certo? O Congresso ficou depois e analisando essas medidas provisórias, mas nunca analisou nenhuma e ficou por isso mesmo. Então, essas medidas provisórias, que é o caso dessa 2180 de 2001 aí, elas se tornaram leis, força de lei, mas não, como não foi no processo comum, que depois que elas são aprovadas se transforma em uma lei, elas são transformadas em projeto de lei e depois aprovadas como lei, não foram aprovadas como medida provisória mesmo. Aí ficou o nome, incluído pela medida provisória 2180. Não é a lei tal que foi substituído, como é no processo legislativo de uma medida provisória. Então, vocês vejam aí as coisas do Brasil. Estou explicando isso aqui que serve. Onde vocês virem um texto de lei que tenha essa referência a uma medida provisória, não é essa daí só, a uma medida provisória dessa época, é porque foram medidas provisórias que foram
aprovadas dessa maneira. Entenderam aí o detalhe interessante? Muito bem, minha gente. Agora, nós temos aí a visão do objeto da ação, essa limitação do parágrafo 1 do artigo 1º, analisamos tudo. Agora, nós vamos ter agora uma visão também sobre os sujeitos da ação civil pública. Então, esse detalhe é importante. Sujeitos da ação civil pública. Olha, a primeira grande matéria da ação civil pública, o objeto, que é muito importante. Nós ainda vamos voltar a trabalhar muito o objeto da ação civil pública, mas no que diz respeito ao resultado do julgamento. O resultado do julgamento é um objeto que trata dos efeitos da sentença. A partir do artigo 1011 por aí, nós vamos trabalhar, o resto dos dispositivos são sobre efeitos da sentença. Antes disso, nós temos ainda a questão da legitimidade, a questão dos sujeitos, a legitimidade ativa, a legitimidade passiva e a questão dos sujeitos no processo da ação civil pública, como visão geral, regra geral, certo? E aqui, essa matéria já foi vista, vocês vão colocar aí na prova, explicar os detalhes. Tem legitimidade para a população principal e ação cautelar, porque nós ainda vamos ver também fazer análise do artigo 4º e ver que na ação civil pública é possível uma ação cautelar, mas vamos primeiro, aí é outro instrumento processual que entra disciplinado por essa lei, né? Vamos ver primeiro o objeto, o sujeito da ação civil pública. E já fazendo a leitura do artigo 5º, a gente já tem como sujeito da ação civil pública ativo, sujeito ativo, tanto a ação principal como da ação cautelar, que está previsto no artigo 4º. E quem são? O Ministério Público, a Defensoria Pública, que veio em 2007, certo? A União, os Estados e os municípios, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, a autarquia, empresa pública, fundação, sociedade e economia mista, a associação que concomitantemente esteja constituída há pelo menos um ano nos termos da lei civil e inclua entre suas finalidades institucionais a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos, ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Ou seja, na realidade, o legislador termina repetindo aqui no inciso 5º, a linha B, o objeto da ação civil pública, de uma forma mais, logicamente, mais condensada, mais concentrada, certo? Mas, repetindo aqui na linha B, uma associação na defesa desses direitos, certo? Ora, a associação na defesa desses direitos aí, certo? Olha, inclui entre suas finalidades institucionais a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica livre e tal. Bom, esse dispositivo, ele passa a ideia, e não é muito estranha, mas é essa a finalidade mesmo, porque ele nasceu, vou dizer por quê, porque nasceu para essa associação, na defesa dos direitos da ação civil pública, ela surgiu inicialmente para a defesa de direitos difusos. Quando essa associação foi incluída na origem, esses artigos que está dizendo que incluiu, não. Isso foi uma modificação apenas de ordem dos incisos. Mas por quê? Porque a Defensoria Pública é essa que foi inserida através dessa lei 11.448. Repare que todos os outros dispositivos se referem a essa lei, mas é porque eles apenas colocaram mudaram a ordem desses incisos, certo? Porque não tinha Defensoria Pública, e quando a Defensoria Pública entrou aqui no inciso 2, podia ter sido só o último inciso, mas não, entrou aqui como inciso 2, e aí criou-se uma nova ordem dos incisos, para deixar a associação lá no último inciso, né? Bom, aqui, como eu falei, a associação
visa a proteção de direitos difusos. Aí você diz, professor, então na ação civil pública a associação não pode ser legitimada na defesa de direitos individuais homogêneos ou coletivos estrito sensu. Não. Essa não é a leitura macro e sistêmica da legitimidade da associação. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque nós temos também essa associação como legitimada lá no Código do Consumidor. E está no título 3 do Código do Consumidor, que integra, harmoniza-se, dialoga. Olha a história do diálogo das normas. O título 3 do Código do Consumidor, e vai do artigo 81 ao artigo 104, ele não só dialoga, como ele se integra, como ele se harmoniza e como ele se interrelaciona com toda a lei da ação civil pública. E aí nós temos lá a Associação para a Defesa de Direitos de seus associados. Então, se a gente já fizer a leitura sob essa perspectiva, nós já vamos verificar, por força do artigo 21, que não é só a Associação na Defesa de Direitos Difusos que pode ajuizar uma ação civil pública. Agora, muita gente às vezes defende isso. Por quê? Porque essa associação que está, quando faz a leitura só da lei da ação civil pública, só desse dispositivo, quando olha esse dispositivo desde a sua origem, mesmo fazendo uma leitura da sua origem, diz, não, a associação do artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública, ela surgiu apenas para a defesa de direitos difusos, até porque a ação civil pública, num primeiro momento, surgiu só para a defesa de direitos difusos. Essa é uma leitura, logicamente, altamente defeituosa, mas que é feita. Vocês compram livros, vocês lerem artigos, vocês lerem jurisprudência e achando que está certo, dizendo isso. Meu Deus! Como a gente lê coisas erradas também, escritas por autores, olha aí, e que a gente comprou, gastou dinheiro para isso, certo? Mas aí você gastou dinheiro, você vai acreditar naquele livro que você comprou e gastou dinheiro. Aqui, com o que o professor está dizendo, tem vários defeitos. Primeiro, um professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte não sabe de nada. Quem sabe é um escritor de São Paulo. Segundo, aqui o escritor escreveu um livro. O professor está falando uma coisa em aula, isso não vale nada. Terceiro, aqui eu paguei, esse cara está vendendo o livro, eu paguei, o que tem valor é o que eu paguei. Aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, assistindo a aula de graça, não pode ser verdade. Nós temos todos esses preconceitos, viu, minha gente? Todos vocês têm esses preconceitos. Tá vendo? É por isso também que se interpreta as coisas erradas, porque se interpreta isso também. Isso é uma forma de interpretar os fatos, os acontecimentos, a realidade das coisas, tá vendo? Isso é total e absolutamente imoral, mas é verdade. Tem esse detalhe, é verdade. Então, se interpreta de forma equivocada também. Eu só estou dizendo uma coisa: equivocado está o livro que foi pago, equivocado está o autor, que é de São Paulo ou de qualquer outro lugar, equivocado está a jurisprudência do STJ, um ministro, não sei quantos ministros julgaram isso, professor. Está errado. Tem isso, certo? Está errado. Não porque está errado, porque eu estou dizendo que ele está errado. Não é por isso, não. Também não é por isso, não. Então, também eu não digo que está errado porque eu acho que está errado. Não, não. Não é porque eu acho, não. É porque a análise que se faz da interpretação de forma correta e completa leva a essa conclusão. E aí qualquer um pode fazer a análise. Não sou eu. Eu apenas fiz uma das análises. Vocês podem fazer, certo? Mas eu não chego a essa conclusão. Não chega a essa conclusão por quê? Não, porque eu acho que não deve ser dessa forma. Eu acho que não deve ser a associação. Meu amigo, não existe achismo em interpretação. A interpretação
ou é ou não é. A compreensão ou é ou não é. Quando você bota o achismo, aí acabou-se. Diluiu, desmoronou-se a visão do intérprete destituído daquilo que eu falo sempre, que é os grilos mentais. Ah, mas eu acho que não deve ser, não. Eu acho. Aí você acha também que eu devo aceitar um machismo? Não, não acho, não. Você me diga, sem achismo, se a conclusão é essa. Sem achismo. Não, sem achismo. Não é que eu acho. É que é ou não é determinadas circunstâncias. Então, é o seguinte: o artigo 5º, ele está alterado ou não pelo Código do Consumidor? Primeiro ponto. Segundo ponto, a lei da ação civil pública, tendo como objeto o direito individual homogêneo, por que a associação também não é legitimada na defesa de direitos individuais homogêneos? Me responda por quê. Não, porque eu acho que não deve. Não deve por quê? Porque não está dito no artigo 5º. Não está dito. E a ordem jurídica, e o sistema, e a visão macro. Não existe mais vinculação do intérprete à lei. A vinculação do intérprete, no momento em que nós estamos vivendo, da evolução da interpretação do direito, é da ordem jurídica, é do direito, é do ordenamento jurídico. E aí, vocês podem pegar o Código de Processo Civil e vejam onde é que o Código hoje trata mais de lei. O Código não trata de lei. O Código trata do direito, do ordenamento jurídico. Sempre as expressões são essas. Certo? Então, isso significa dizer que não, ao intérprete não cabe mais, não há mais lugar para ele ver as coisas isoladas de um texto de lei. Certo? Ele tem que ver as coisas dentro da ordem jurídica. Agora, aquilo que está posto pela ordem jurídica. Não é eu chegar e criar uma situação por mim criada e porque eu acho que deve ser assim. Não, não, não. Você pode fazer a interpretação de acordo com a ordem jurídica sem extrapolar a interpretação e a sua competência naquilo que diz respeito aos órgãos competentes para decidir e definir as situações jurídicas que são apresentadas, seja no âmbito administrativo, seja no âmbito judicial, etc. O problema é que nós estamos sem saber disso, minha gente. Ou se sabe, que muitos sabem, e aí utiliza-se da má fé. Utiliza-se de quê? Do subterfúgio, da mentira, da inverdade. Aí as coisas desmoronam-se. E aí o direito, por isso que na última aula eu disse, se não for destituído de tudo isso, e se você for pelo achismo, nada do que eu estou falando aqui tem valor nenhum. Nem nada do direito tem valor, porque o direito não é o que você quer, o direito é o que está posto. Eu vou compreender, eu tenho que compreender esse direito. Eu vou só dar um exemplo muito interessante, minha gente. Vocês imaginem o seguinte, vocês entrar, vou citar aqui como se tivesse um exemplo, um determinado parque em Natal. Aí você vai entrar num parque, tem um parque que diz o seguinte, olha, pessoas idosas não pagam a entrada, é de graça, desde que tenham uma carteira de idoso, um exemplo. Segundo, as pessoas que não são idosas pagam R$ 5, R$ 10, sei lá, um valor qualquer, certo? Para entrar nesse parque. Aí você todo dia frequenta esse parque. Aí num dia, quando você chega na entrada, você ou paga porque não é idoso, ou mostra a carteira de que é idoso. Você tem que fazer essa coisa, porque tem uma regra, a regra é essa, tá certo? Mas vamos admitir que cada dia que você vai, todo santo dia, está lá, frequenta esse parque, e você, cada dia que vai, tem um porteiro diferente.
Aí um porteiro exige isso e diz, é dessa forma assim, tá certo. Ele está só cumprindo a regra, e também você tem que cumprir, eu acho que não tem o que reclamar. Ótimo, perfeito. Mas você vai no outro dia e não levou a carteira. Ele sem perguntar, sem nada, pode entrar. Aí também entra pessoas que são idosos, pessoas que não são idosos, porque ele não está pedindo nada da carteira. No outro dia, vem outro e diz, olha, você diz, não, eu não trouxe a carteira, eu sou idoso, ele acha assim que você é idoso. Aí acha que você é idoso e manda entrar. Aí acha que você não é idoso e não deixa você entrar. Você imagine como fica isso quando se quebra a regra. Violação a princípios da igualdade, a direitos individuais, uma série de fatores vão ocorrer, minha gente. Por quê? Porque está se dando uma interpretação e aquele porteiro está interpretando a forma de você entrar ali. Só tem uma forma, mas ele está agora, cada um porteiro dá uma forma, porque ele acha que deve agir daquele jeito. Ele cria, na realidade, uma norma para cada situação. E criando uma norma para cada situação, nós vamos ter uma gritante injustiça cometida, talvez com todos. Olha aí, tá vendo como são as coisas? É assim, é por isso que o direito é para trabalhar, mesmo quando se não, mas foi negado um direito a quem tem. Bom, aí vai se buscar os caminhos, os meios, o processo é um deles. Estão entendendo aí como são as coisas? É desse jeito, minha gente. Bom, parece que a gente já está chegando ao final aí. A gente iniciou hoje aí a análise da legitimidade dos elementos subjetivos. Vamos continuar com essa análise na próxima aula. Hoje é segunda, né? Então, nós vamos ter, sexta-feira, continuar a aula síncrona, certo? Sobre essa matéria, tá bom? Então, bom dia, boa semana, bom trabalho para vocês. Tudo de bom, só de bom. Certo? Tchau, professor. E que obtenham boas notas também, né? Isso é muito bom. Se fizer um bom trabalho, a nota é uma consequência natural também, tá certo? Até mais vocês, felicidade, até mais, Tuíla. Tchau, professor. Bom dia a todos. Bom dia para todos, boa semana, se Deus quiser.